necessidade. Mas eu te convido a voltar o teu olhar para o Senhor, a voltar ao primeiro amor, a voltar a querer estar na intimidade com o Senhor, naquele lugar onde você se derrama na presença do Senhor, naquele lugar onde só o Senhor está ali com você, naquele lugar onde o Espírito Santo fala no seu coração e a sua vida é transformada. Eu te convido a voltar a querer estar e a desejar ardentemente estar nessa intimidade, estar nesse lugar de quebrantamento e de entrega. É nessa presença que há plenitude, é nessa presença que há graça. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Declare isso, que só quero ao Senhor, que a presença dele é suficiente, que nele o nosso coração se alegra. Só quero a ti.
presença, Senhor, nos basta, Senhor. A tua presença é o nosso alimento, Senhor. Nós dependemos, Pai, dessa presença. Dependemos, Senhor, do Senhor. Dependemos, Senhor, da intimidade contigo, Pai. Tu és o nosso sustento, o nosso alimento, Pai. Tu és tudo o que temos, Pai. Sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, Pai. Que o Senhor continue sendo honrado, Senhor, entronizado, Senhor, engrandecido neste lugar. Engrandecido nos nossos corações, Pai. E que tua presença, Senhor, impacte esse lugar, Jesus. Que a tua presença, Senhor, cele este lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Oi? Está escrito lá em Lucas 22, a partir do versículo 24. Lucas 22, 24 diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa palavra. Ó, tá ligando. Aqui, ó, tá ligando. Tua filha de sinal, tá ligando. Ele acertou, obrigado, meu filho. Atende. Como é teu nome? Matias. Mais um Matias. Matias, cuidado que ele tá escorregando, tá, meu filho? Não vai por ali, não. Isso. Deixa o Matias por aí. Eu dei um título para essa mensagem. O título é: O maior é o menor. Parece contraditório, mas você vai perceber, claro, vocês que, se você já leu alguma coisa da Bíblia, você vai ver que nela existem situações que parecem a princípio contraditórias mesmo. Mas aqui se trata mais, na verdade, de um paradoxo que é sempre muito utilizado por Jesus para combater os conceitos humanos. Ele aqui está numa conversa com os seus discípulos e o que starta essa conversa, ele vai dizer aqui o escritor Lucas, vai dizer que o que startou essa conversa sobre ser maior, ser menor, foi uma briga entre os próprios discípulos. Ou seja, aqueles que estavam caminhando com Jesus, em determinado momento,
começaram a brigar para saber quem no meio deles era maior. O Josinaldo vai continuar atrapalhando os irmãos. Isso saiu na filmagem. E a gente vai ver que Mateus relata algo parecido, talvez fosse até esse mesmo dilema, esse mesmo conflito, porque lendo o contexto como um todo lá de Mateus 20, vocês já ouviram também falar sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Chega uma mãe de 2 dos discípulos, e essa mãe, ela interpela Jesus pedindo que ele reserve ali os lugares de honra, direita e esquerda, para que os filhos dela pudessem sentar do lado de Jesus Cristo no reino dele. E Jesus responde dizendo praticamente que eles não tinham condições de estar assentados. Na verdade, eles não tinham condições nem de escolher estar sentado nesse lugar, porque isso cabia ao Pai. Era o Pai que ia determinar quem senta aonde deve sentar. Esse fato aconteceu, e encerrada essa conversa, no versículo 24 de Mateus 20, vai dizer que os outros 10, quando ouviram essa conversa, eles se indignaram. Diz assim no 24: e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E aí Jesus vai novamente, nesse contexto aqui de Mateus, falar sobre que nesse mundo que nós vivemos existe realmente essa hierarquia. Ele vai usar o termo gentios para dizer que nesse sistema que nós estamos inseridos, de fato há alguma importância sendo dada, ou há muita importância sendo dada aos cargos, aos títulos, às posições. E a gente sabe que isso é sempre um dilema que marcou a história da humanidade. Quantas mortes, quantas guerras, quantas traições, quantas tragédias aconteceram ou iniciaram porque, na verdade, a raiz foi uma confusão como essa, foi um dilema como esse, foi uma contenda como essa que iniciou. Alguém querendo se sobrepor a outro ou a outras pessoas, alguém querendo um lugar de evidência, um lugar de poder, um lugar de onde se dá ordens, um lugar de onde se é servido, um lugar de onde você pode se usar as pessoas ao seu bel prazer, ao seu favor. E é interessante porque a gente vai ver que o próprio Cristo também é tentado nessa área. Você se lembra que quando o Espírito conduziu Jesus ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, e o propósito era exatamente esse. Antes de iniciar o ministério de Jesus, ele precisava passar por esse tempo de provação. E uma das provações, uma das áreas específicas que Jesus foi tentado, foi também nessa área. Mateus 4, 8 vai dizer assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O próprio Jesus estava sendo tentado naquilo que é algo intrínseco à humanidade, desde o Éden. É fruto do pecado, essa mentalidade, esse desejo de estar nesse lugar de evidência, de poder,
é fruto de uma mente caída. Não é uma mente do reino de Deus. E ele vai dizer que quem pensa dessa forma são os gentios. Para justamente dizer, olha, discípulos, vocês não devem ter a mente dos gentios. É compreensível que esse mundo seja governado a partir desses princípios, desses conceitos, mas com vocês é diferente. É isso que ele está falando para os seus discípulos. Assim pensam os gentios, assim os reis gentios governam e se mantêm no poder. Mas quando se fala de reino de Deus, a situação é inversa. E ele vai dizer por quê. Ele vai dizer no 26: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como o que serve. Então ele está estabelecendo um conceito que vai de encontro ao que rege a mentalidade dessa terra. Enquanto os discípulos estão nesse dilema, procurando saber quem deles é o maior, Jesus está dizendo que se eles têm a mentalidade do reino, eles deveriam estar comprometidos não com o título, não com o cargo, não com a posição, mas com o servir. Com a disposição do coração deles. Porque a disposição correta do coração deles ia colocar eles naturalmente numa posição de evidência, não nesse reino terreno, mas no reino dos céus, que é o que governa de fato todas as coisas. E ele vai usar um exemplo claro para nós. Ele vai falar sobre um ambiente de mesa, onde existem pessoas assentadas, se alimentando, se servindo de uma mesa, enquanto outras pessoas estão a servir quem está sentado. E ele pergunta para os discípulos, sim, diante de uma mesa, quem está sentado? Tem gente que está sentado, tem gente que está servindo. Quem é mais importante? Ele nem espera os discípulos responderem, porque na mentalidade dos discípulos ainda era, não, quem é mais importante é quem está à mesa, porque está num lugar privilegiado e está com pessoas que estão ali lhe servindo. Mas ele vai dizer que não é quem está à mesa. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que está servindo a mesa. E ele vai dizer que ele, no fim das contas, é ele que é esse que está servindo. Ele mesmo se coloca nesse lugar. No versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ele está respondendo. Embora ele esteja perguntando, é aquela pergunta que eu não me lembro no português, como é que se diz isso? Retórica. Eu já ia dizer que era retórica, lembrei agora. Uma pergunta retórica. Ele está dizendo, porventura não é quem está à mesa que é mais importante? Ou seja, ele está perguntando, mas ele está dizendo, olha, é quem está na mesa. Só que ele vai falar dele mesmo. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, que era o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre,
Ele está diante dos seus discípulos, dizendo para eles que ele é um serviçal. Porque a vida de Jesus é a marca da vida dele, é o serviço. A marca de Jesus sempre foi o serviço, o ser servo. E ele demonstrou isso até as últimas consequências. Porque ele estava num cenário de mesa, e você vai perceber, é curioso, porque Lucas está relatando aqui esse momento, Oscar, e é um momento ali onde eles já estão próximos à última ceia. Aqui os discípulos não estão no início da caminhada, não. Eles já estão há 3 anos vivendo intensamente ali o ministério com Jesus. Prestes a Jesus ser crucificado, eles ainda estão batendo cabeça. Porque a mentalidade deles ainda é terrena. Jesus está ali diante deles, já tinha destacado os 2 discípulos para que eles pudessem preparar o lugar da ceia, e eles estão ali nesse dilema, brigando para saber quem tem mais importância, quem vai estar em evidência, quem vai estar sendo aplaudido, quem vai estar sendo reconhecido, quem vai estar recebendo título, cargo, função. E às vezes essa é o anseio do nosso coração. Nós muitas vezes estamos nos colocando num lugar achando que as pessoas têm que nos servir. A gente está sempre colocando as outras pessoas em dívida, porque a gente queria estar sendo servido, porque a gente queria que estivessem dando importância para a gente, porque a gente queria que estivessem dando honra para a gente, porque a gente queria ter algum tipo de privilégio. Mas Jesus está dizendo não, ele é como esse que serve. E aqui, querido, o contexto realmente era de um serviçal. Mais do que um mero empregado, esse servo que servia a mesa era praticamente um escravo. E Jesus sabia que era tão difícil de os discípulos compreenderem a dimensão desse ensino, e ele sabia a importância desse ensino para que eles pudessem continuar a obra depois que ele fosse morto e ressurreto. Prestem bem atenção, porque não bastou esse ensino nesse momento aqui, antes da ceia, e um ensino muito claro do que ele estava requerendo dos discípulos, era essa mentalidade de servo. Mas mesmo depois da ceia, talvez um dos momentos mais profundos de Jesus com os discípulos foi que ele, depois de servir a ceia, ele se despe, coloca vestes de servo, pega uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele ali assume literalmente essa posição e começa a lavar os pés dos discípulos, que são impactados com aquela mensagem. Você vai lembrar que Pedro até resiste: não, tu não pode lavar meu pé. Mas Jesus o confronta ali, para que eles pudessem entender que depois que ele partisse, a posição dos discípulos deveria ser essa, a mesma dele. O rei que se tornou servo. Amém, gente? Vocês estão compreendendo aqui comigo? O rei que
se tornou servo, nos chama para tomar essa mesma posição. E é uma posição que requer um coração humilde. É impossível qualquer orgulhoso conseguir viver isso aqui. É impossível, porque o orgulhoso ele está sempre procurando viver debaixo de mérito. O orgulhoso ele está sempre querendo que as coisas ao seu redor correspondam àquilo que ele está demonstrando, a sua capacidade, as suas habilidades. O orgulhoso ele acha que pelo tempo que ele tem ou pelo crédito que ele tem com as pessoas, ele tem que assumir uma outra posição. Então tem determinadas coisas que ele já não faz, porque ele se acha superior. Mas Jesus não. Jesus se vestiu literalmente para assumir essa posição mais baixa na sociedade, para nos apontar o caminho, para nos apontar a referência, para nos apontar o padrão, o parâmetro a ser vivido. Aleluia. Amém, gente? Dá uma glória aí só para esse vento fresquinho assim, friozinho, dá um sono doido. No próximo a gente vai trazer café, tá? Não sei se vocês estão... Não, mas o povo vai 5 horas da tarde já tá com sono, meu irmão. Misericórdia. Mas continuando, no versículo 28, Jesus vai trazer uma palavra de afirmação para esses discípulos. Ele vai dizer: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Porque só consegue assumir essa posição de discípulo e de servo quem consegue permanecer mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações. Aqueles que sucumbem, que ficam pelo meio do caminho, se afastam do propósito eterno de Deus, se afastam do coração de Deus e não conseguem viver a essência do Evangelho, não conseguem ser essa referência para o qual o próprio Jesus morreu na cruz, para formatar em nós esses espelhos, esses discípulos que vão fazer o que ele fez, que vão viver como ele viveu, que vão reproduzir o que ele fez. E ele vai selar essa conversa falando algo que tem a ver conosco ainda hoje. Ele vai dizer no 29: e eu vos destino o reino. Eu vos destino o reino como o Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, o meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha só o que Jesus está falando aqui para os discípulos. Ele está tirando eles dessa mentalidade terrena e levando eles para a mentalidade de reino. Um reino que é eterno, que não é passageiro, que não está condicionado às circunstâncias sociais, políticas, econômicas, às guerras, aos tempos de paz. Não, é um reino que está acima de todas as coisas. Um reino do qual ele foi destinado pelo Pai. E está dizendo que nós também fomos destinados a esse reino. Ele está se contrapondo justamente ao que ele estava falando no início, de que os reinos gentios vivem conforme essa terra, mas nós pertencemos a um outro reino, do qual ele governa e está nos chamando para sentar à mesa com ele. Aleluia.
E nesse lugar ele está dizendo que nós vamos ocupar lugar de autoridade. Ele está dizendo que há para nós no reino celestial tronos. Trono é lugar de poder, de governo, de tomada de decisão. Ele vai dizer que nós, ocupando esses lugares no reino celestial, vamos junto com ele julgar as nações, julgar as tribos de Israel. Então, o que o Senhor tem para nós no seu reino é incomparável àquilo que esse mundo nos oferece ou tenta seduzir os nossos corações. O que Ele está nos oferecendo é um lugar com Ele na eternidade. Num lugar onde essa posição que Ele conquistou para nós, jamais vamos perder. E é importante dizer que não fomos nós que conquistamos esse lugar, esse trono que Ele tem reservado para nós. Nós não estamos conquistando com a força do nosso braço. Nós não estamos conquistando com as nossas habilidades. Nós não estamos conquistando com as nossas influências. Nós, na verdade, recebemos de graça. Aleluia. Porque Ele decidiu morrer na cruz do Calvário. Por mim e por você. Por todo aquele que ouve essa mensagem. Glória a Deus. Jesus deu a sua própria vida para que nós pudéssemos governar com Ele. Não um governo terreno, mas um governo celestial. Um governo que não é passageiro, um governo que é eterno. Um governo que é feito de servos. Amém? Que o Senhor possa nos trazer clareza com relação a essa mensagem. Amém. Que o Senhor possa mudar nossa mente, transformar nossa forma de pensar. Porque essa mensagem não é só para quem está do lado de fora das nossas igrejas, não. É para quem está dentro. Às vezes nós estamos cheios de gente dentro da igreja querendo ser servido. Às vezes a gente está cheio de gente na igreja brigando por cargo, por função, por grau de importância, por credibilidade. E essas contendas que os discípulos viviam acabam tirando nosso foco, minando as nossas forças, nos atrasando, nos atrapalhando. Não é esse o propósito de Deus para nós. Amém? Você pode levantar comigo, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Mais uma vez nós queremos Te agradecer. Te agradecer por esse tempo que o Senhor mesmo proporcionou para nós. Obrigado porque Tu preparou todas as coisas e trouxeste cada um de nós até aqui, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida de cada família desse bairro que mora nas redondezas dessa praça, por cada criança, por cada pai, cada mãe. Nós pedimos, Senhor, que cada canção que foi entoada aqui possa trazer paz aos corações. Que em nome de Jesus, cada lar, cada família seja alcançada por essa paz que excede todo o entendimento. Nós oramos por cada casamento, para que haja reconciliação, para que haja restauração. Nós oramos pelos relacionamentos pais e filhos, para que haja perdão entre eles.
Nós oramos para que Tu guarde cada criança desse bairro, Senhor. Em nome de Jesus. Guarde cada criança do homem mau, Senhor. Das violências, Pai, dos maus ensinos. Que em nome de Jesus, essa geração de pequeninos seja guardada por Ti, Senhor. Dá graça, sabedoria aos pais, para ensinarem eles, Pai, num tempo tão difícil, Senhor. Num tempo tão difícil, onde os valores estão invertidos, onde aquilo que é certo é errado, onde aquilo que é errado é certo, onde tudo é aceitável, onde tudo é relativo. Senhor, que o Senhor possa imprimir as Tuas verdades, que são absolutas, nos corações daqueles que ouvem essa mensagem. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito possa trazer paz aos corações e às famílias. Que em nome de Jesus Tu traga paz a esse bairro. Que não haja violência, que não haja roubos, furtos, drogas. Pai, em nome de Jesus, que seja um lugar de paz, Senhor, esse bairro, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que Tu nos traga essa praça em outras oportunidades. Nós queremos declarar, Pai, que esse lugar é Teu e é para Ti. Com os olhos da fé, Senhor, nós oramos para que esse lugar seja cheio da Tua presença, cheio de vidas aqui para adorarem o Teu nome. Que haja aqui uma igreja gloriosa, poderosa, cheia de graça e de unção, Pai, reunida. Pelos olhos da fé, nós já olhamos esse ambiente cheio de jovens, Amém. cheio de crianças, cheio de famílias, Pai, Te adorando. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor, pedindo que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? O sinal. Obrigado, gente, por cada um de vocês que vieram. Vamos orar por esse movimento. Antes que a gente esteja aqui com antecedência, não está mais comprometido em oração por isso também. Nós já temos uma data pré-reservada, são os terceiros sábados de cada mês. Então, me lembrem, tá? Para a gente estar orando por isso com antecedência antes desses encontros aqui. Tá bom? Vamos na paz. Fiquem com Deus todos. Até logo.